Que a graça e a paz de Deus o Pai e de seu Filho Jesus Cristo esteja habitando em cada coração dos irmãos aí presentes. Nós aqui estamos felizes de ter mais uma oportunidade de estudar juntos com vocês mais um tema dos 27 estudos bíblicos dessa série. Hoje com o título O Dom de Profecia. Não é isso, irmão Daniel? Com certeza. E é para nós sempre motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Vamos então à pergunta de número 1 para darmos início ao estudo da palavra de Deus. Lembre-se sempre, nós aqui já oramos e gostaríamos que você também aí desse um pause se não orou ainda e que possa fazer uma oração pedindo a Deus a sua guia para o estudo da Santa Palavra. Também confira texto por texto, é o sempre que nós repetimos. Vamos então à pergunta de número 1. Deus sempre revela o que irá fazer através dos profetas? Vamos abrir a Bíblia em Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos os profetas. Vimos aqui então, irmão Daniel, que realmente Deus simplesmente, Ele nos diz com toda clareza. Exatamente. Que não faz nada sem antes avisar quem? Os seus servos, os profetas. Então Deus ele revela a sua vontade aos profetas e os profetas se encarregam de levar essa mensagem ao povo. Exatamente. Irmão Jean, isso na verdade é mais uma demonstração do grande amor de Deus para com o seu povo. Exatamente. Nós vimos que Deus não se comunicava mais com o homem por causa do pecado. E agora ele usa o ministério dos profetas, não é isso? Sim, com certeza. Pergunta de número 2. Quem inspira os profetas a falarem? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então vemos aqui, irmão Daniel, que o Espírito Santo de Deus Sim. inspira os profetas a falarem. E eles não falam deles mesmos, não é isso, irmão Daniel? Exatamente. Eles falam inspirados por Deus diretamente. Sim. Exatamente. Agora, irmão Daniel, vamos à pergunta de número 3. No tempo do fim, Deus ainda levantaria profetas? Abra novamente a Bíblia em Joel 2, versos 28 a 32 e também Atos 2, 17 a 21. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Próximo texto. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Temos ainda um outro texto. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Vimos aqui então, irmãos, que realmente existe, sim, visões claras da parte de Deus e claras declarações de que Deus há de usar nos últimos dias o dom profético novamente, não é? Com certeza. E continua o versículo 19 de Atos 2 ao versículo 21. E mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá, então, irmão Geandro, a resposta para a pergunta é sim. Deus, ele novamente usará o seu povo, homens e mulheres, para então dar o dom que ele acha que deve dar. Exatamente. Vimos então, irmão Daniel, que muitas pessoas não creem que os dons ainda são disponíveis hoje em dia.
creem que os dons cessaram de acontecer. Mas nós vimos que a promessa de Deus nas Sagradas Escrituras, que sim, Deus utilizará do dom profético para se comunicar novamente com o seu povo. Exatamente. Pergunta de número 4. Existe discriminação de sexo para ser um profeta? Será que precisa ser homem necessariamente e não pode ser mulher também? Ou será que só pode ser mulher? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Lucas, capítulo 2, versículo 36 a 38. E Êxodo 15, versículo 20. Também Juízes, capítulo 4, versículo 4. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Próximo texto. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, queridos amigos, nós encontramos uma declaração, na verdade uma não, 3 declarações, mostrando que havia profetas, como nós encontramos muitos na Bíblia, mas houve também mulheres chamadas de profetisas que foram sim usadas pelo Senhor. Exatamente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Exatamente, irmão. Vamos então à pergunta de número 5. Jesus prometeu enviar, por meio do seu Espírito, o dom de profecia? Efésios 4, 10 a 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profeta, e outros como evangelista, e outros como pastores e mestres. Muito bem, então a Bíblia deixa muito claro, irmão Geandro, que sim, Jesus, ele sendo o doador dos dons, ele prometeu sim que ele doaria então esse dom maravilhoso, também o dom de profecia, nos últimos dias. Com certeza, irmãos. Vamos então à próxima pergunta de número 6. Se alguém alterar uma profecia, Deus o castigará? Apocalipse capítulo 22, versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então o texto é muito enfático, irmão Geandro, em nos revelar que se qualquer pessoa quiser então adulterar, mudar aquilo que está escrito, aquilo que foi revelado por meio do dom de profecia, então eles perderão o direito à cidade santa e cumprirão, então pagarão com os flagelos então descritos no livro de Apocalipse. Exatamente, irmãos. Deus sim o castigará. Pergunta de número 7. No tempo do fim, o remanescente fiel teria o dom de profecia? Será isso verdade? Vamos a Apocalipse capítulo 12, verso 17 e também 19, verso 10. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, e tenho o testemunho de Jesus, adoro a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vemos aqui, queridos irmãos, que sim, Jesus, ele não somente dará o Espírito Santo, como realmente deu, não é isso? Exatamente. Porque nós vimos nos estudos passados que os 2.300 anos terminariam, as profecias, né? Sim. De 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos proféticos, terminariam em 1844. E assim, agora, abrindo-se o santuário no céu, foi vista a arca da sua aliança, e nós vemos que houve uma restauração do dom profético. Irmão Jean, traz aqui uma nota interessante a respeito do povo, então o povo de Deus,
que vive, meu caro amigo, nestes últimos dias, porque tem algumas características peculiares. Exatamente. Vamos então à nota, porque é muito importante. O dragão é Satanás, que atua por meio de seus instrumentos humanos, perseguindo a mulher, ou seja, a igreja, o remanescente fiel, simbolizado pelos restantes de sua descendência, ou seja, os fiéis do tempo do fim, que guardam todos os mandamentos de Deus e têm o dom de profecia. Então, querido amigo, temos um detalhe muito importante a respeito do povo que vive nos últimos dias. O texto diz então que eles guardam todos os mandamentos de Deus e tem também o dom profético no seu meio. Que é justamente o Espírito Santo de Jesus, ou o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Não é? Exatamente. Então vemos aqui, queridos amados irmãos, que realmente nos últimos dias Deus levantaria. Então após 1844, nós sabemos que o dom profético foi restaurado de alguma forma. Devemos procurar na história Exatamente. esse povo que começou dando uma mensagem da hora do juízo, Sim. né? Porque chegou o momento que começou o juízo investigativo no céu, em 1844, e também foi restaurado o dom profético. Sim, No meio com desse certeza. povo. Vamos então ao próximo pergunta. Como podemos testar um profeta? Essa é realmente uma pergunta muito interessante. Isaías 8, versos 19 e 20, então, nos traz uma resposta. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chiureiam e murmuram, respondei, porventura não consultará o povo a seu Deus? Acaso em favor dos vivos consultar-se-á os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Muito bem, Rogério. Então o texto diz claramente que para se testar, para saber se esse profeta é realmente de Deus, é preciso então se cumprir aquilo que ele está dizendo. Eles têm que falar de acordo com a lei De e o acordo testemunho. com o testemunho. Se eles não falarem de acordo com as Escrituras Sagradas, pode ter certeza, meus queridos irmãos, que não é de Deus. Vamos lá, pergunta de número 9. Por meio de que 3 formas Deus se revela aos profetas? Números capítulo 12, versículos 6 a 8. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falam com ele, claramente e não em enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, querido amigo, a palavra de Deus diz que ele se revela de 3 formas, então, a um profeta: em visão, em sonhos e também boca a boca. Ou seja, falando pessoalmente, em outras palavras, nisso, Exatamente. irmãos, se alguém disser para vocês que é um profeta de Deus, mas você perceber que ele simplesmente é guiado por impressões subjetivas ou por pensamentos fortes, pode ter certeza, a forma que Deus tem a falar com o profeta é através de sonhos e visões. Exatamente. E se mesmo assim, esses sonhos e essas visões não estiverem de acordo com a lei de Deus e com a Bíblia Sagrada, você pode com certeza descartar. Com certeza. Vamos então à pergunta de número 10. Que 3 conselhos dá o apóstolo Paulo aos crentes? 1 Tessalonicenses 5, versos 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Ok, então Paulo dá um conselho muito claro, irmão Jean, quando ele diz, olha, não desprezeis as profecias, ou seja, ele está dizendo que é para observarmos quando ele nos diz, examinai tudo e retenha o que é bom. E de que forma então, querido amigo, reter o que é bom? Reter o que é bom quando está de acordo então com as santas escrituras, que é então para nós a norma de julgamento no que diz respeito àquilo que faz um profeta. Exatamente. Pergunta de número 11. Para prosperarmos, sermos prósperos, devemos crer em Deus e em seus profetas? Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20.
Pela manhã, cedo, se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Então, querido irmão, querido amigo, o texto que nós acabamos de ler, o Senhor chama a atenção através do seu servo, quando diz que é necessário crer nos seus profetas, para que haja então prosperidade no meio do seu povo. Amém, verdade. É muito importante nós notarmos agora, nos complementos finais desse estudo, algumas provas espirituais de um profeta. Ou seja, agora vamos fazer como se fosse uma recapitulação do que estudamos, algumas passagens bíblicas que mostram quais as provas espirituais de um verdadeiro profeta. Sim. Vamos lá. Fala de acordo com a palavra de Deus, Isaías 8, versículo 20. Suas advertências se cumprem, Jeremias 28, 9. Mostra a verdade de Deus às pessoas, Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 4. Estimula a obediência aos 10 mandamentos de Deus, segundo as Crônicas, capítulo 24, versículo 19 a 20. A sua obra produz sempre bons frutos, Mateus 7, versículo 15 a 20. Confessa que Jesus veio em carne, 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Prepara o povo para encontro com seu Deus, Lucas 1, versículo 17. Agora nós vamos, queridos irmãos, às provas físicas de um profeta. Qual é o estado físico que um profeta fica quando ele está em visão? Vamos lá. Primeiro ponto, perde todas as forças naturais. Isso está registrado em Daniel, capítulo 8, versículo 8, e também versículo 16 e 17. Recebe forças sobrenaturais. Daniel 8, versículo 18 e 19. Mantém os olhos abertos em visão. Números 24, 3. Não respira em transe. Daniel 10, versículo 17. Fala sem respirar. Daniel 10, versículo 17 a 20. A língua é controlada pelo Senhor, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2. Não tem consciência do que o cerca, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Muito bem, queridos amigos, nós encontramos aí então algumas evidências de acordo com a Bíblia, características seguras de quando então um homem ou uma mulher está sendo usado por Deus para então trazer revelação ao seu povo. Nós estudamos hoje a respeito do dom profético e falamos também que esse é um dom que seria restaurado nos últimos dias. Nós entendemos que o Senhor usou uma serva ainda menina, ainda muito frágil, e que Ele então, irmão Geandro, nos trouxe através dessa menina frágil a sua palavra e uma palavra segura. Nós queremos agora ler algumas coisas e comentar a respeito de como Deus fez isso então para os nossos dias. Exatamente. Vamos então. Ellen White recebeu sua primeira visão aos 16 anos de idade, em uma reunião de oração onde estavam presentes mais de 60 pessoas. A senhora White viveu até os 88 anos de idade, recebendo mais de 2.000 visões e sonhos proféticos, e escrevendo mais de 20.000 páginas de literatura cristã. O único propósito de Ellen sempre foi o de levar o leitor a um profundo amor a Deus e por seu Filho Jesus, dando-lhe uma melhor compreensão da Bíblia, ajudando-a a viver uma vida mais santa e saudável. Ela escreveu: tomo a Bíblia como ela é, como a palavra inspirada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenha em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela é. A experiência de Ellen White foi muito similar àquela do profeta Daniel. Físicos que a examinaram durante suas visões se maravilharam porque ela não respirava, mas ainda vivia. Algumas vezes, suas visões duravam até 4 horas. Como Daniel, ela experimentou a perda da força física, a qual então era trocada por uma força sobrenatural. Durante uma visão, ela segurou uma Bíblia da família de 8 quilos, aberta em sua mão por 30 minutos e com o braço estendido à altura do ombro.
Nesta ocasião, ela pesava 44 quilos e tinha uma saúde frágil. Os fenômenos físicos que acompanham os profetas indicam que existe algo sobrenatural sobre sua experiência. Contudo, o fenômeno físico não nos diz se essas experiências vêm de Deus ou de Satanás. Por isso, devemos sempre comprovar o que os profetas dizem pela Bíblia, o assim diz o Senhor. Então, querido amigo, para nós, acreditamos pela fé nas Escrituras e então comparando os textos dessa senhora que foi usada por Deus para nos advertir nesses últimos dias, que sim, ela foi e continua sendo, através de seus escritos, uma bênção das mãos de Deus para advertir o seu povo. Exatamente. Não se esqueça, querido amigo, o que nos diz em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até um próximo estudo. Que Deus abençoe a todos. Amém.